eu falo isso desde o início que eu comecei a treinar com a Moara, ela passa isso pros alunos dela. Assim, curte. Assim, vai curtir a corrida. Na pressão, né? Quando eu fui fazer a primeira prova dos 10, que eu tava em pânico, aí eu assim, vai, entendeu? Tipo, vai curtir a prova, vai pensando, tipo, eu quero fazer abaixo de tanto tempo. Não, só curte. Porque às vezes a gente vai perdendo isso com treino, pensando em números mesmo, igual você falou, às vezes você vai deixando de curtir. E eu falo que é o melhor conselho que pode dar. Você chegar numa prova, você fazer sem aquela pressão, pra você curtir é maravilhoso. Fala, atleta! Seja bem-vindo a mais um Fala Atleta Podcast. Hoje nós estamos aqui com uma visita ilustre, duas na verdade, Andressa e Moara. E a digníssima aqui do meu lado. Vamos bater um papo bem descontraído, falar um pouco sobre corrida de rua, sobre nutrição. Hoje a gente vai ter dicas interessantes aqui pra gente melhorar na corrida. Então é isso. Esse episódio é um oferecimento da Fit Protein Los Andes. Se você está aqui, provavelmente você já está buscando ter uma vida melhor, uma vida saudável. E a Fit Protein Los Andes pode te ajudar bastante com produtos naturais, 100% veganos também. Então, tá aí na descrição. Acompanhe eles, você vai ter muita coisa boa por lá. Vamos lá. Andressa e Moara, mostrem suas credenciais. Vamos começar com a Andressa. Então, gente, meu nome é Andressa, eu sou nutricionista esportiva. Entrei nesse mundo da corrida tem 1 ano. Completei 1 ano agora, inclusive. E, inclusive, na minha profissão também, depois que a gente começa a ter a prática ali, na teoria é lindo, né? Na hora que a gente começa a colocar em prática ali a corrida, a gente realmente vai aprendendo muita coisa. Então, a corrida me auxiliou muito na minha profissão. E desde o início, quando eu decidi começar a correr, eu já procurei essa pessoa ao meu lado, porque eu não corria absolutamente nada. Então, foi graças a Moara que eu tô hoje correndo o que eu corro. Isso aí, Moara. Sou a Moara, atleta amadora, treinadora de corrida. Já tenho aí longas distâncias, muitos km percorridos nesse mundo. Eu comecei no mundo da corrida, eu ainda estava na faculdade, eu trabalhava nos eventos por troca de horas. E ali eu fui me apaixonando com o desejo de começar a correr. Depois de começar a correr, eu queria começar a treinar as pessoas para correr. E eu fui envolvendo ali toda a minha vida desse mundo. E hoje eu tenho a Start Move, assessoria esportiva, voltada totalmente para a corrida. Ou na esteira ou na rua, independente do objetivo. Se é para correr, vem comigo. Eu tenho certeza que você já viu por aí uma camiseta laranja. Sim, uma não, várias. Então, a responsável, 50% da responsabilidade do desempenho desses atletas é da Moara. Os outros 50% são deles, né? É a parte preocupante. É a parte que preocupa. Eu falo que é uma equipe, né? Porque não adianta nada eu passar os treinos, trabalhar em cima do seu objetivo ali na planilha e você não cumprir o seu básico, que é sair para treinar. É isso. Como que esse esporte entrou na vida de vocês? Vocês já tinham praticado um outro esporte antes ou já foi direto na corrida de rua? Eu só fazia musculação minha vida inteira. Inclusive, nenhum personal deixava eu subir na esteira. Quando eu falo que eu não corria nada, era nada mesmo. Que eu falava, eu vou correr na esteira. Eu falava assim, não, pelo amor de Deus. Não vai. Você precisa ganhar massa. Você desce da esteira, ninguém deixava eu correr. Aí ano passado, na corrida da Track and Field que teve, eu recebi o convite da Italac. Tipo, eles mandaram um direct. Tipo, a gente vai te desafiar, você aceita? Aí eu... Oi? Ai, falei, não vou falar não, né? Aí eu falei, aceito. Tinha corrido alguma vez? Não. Mas fui correr 5 km, tinha nem tênis. Tipo assim, fui com meu tênis na musculação, eu só fui. Aí o clima de prova é muito bom, né? Sim. Tipo, as pessoas apoiando, tudo mais. Aí eu falei, gente, acho que eu gostei. Gostei desse negócio. Aí eu já quis começar. Tipo, logo terminei a prova, na outra semana eu tinha uma amiga que conhecia a Moara. Aí eu já acompanhava, eu já mandei mensagem falando, socorro, eu quero começar. Então, assim, eu comecei do zero. Tipo assim, eu treinava na esteira, era tipo assim, correr por tantos segundos e caminhava 5 minutos. Eu não tinha preparo pra corrida nenhum. Então, eu falo, realmente, o que eu corro hoje foi graças a Moara. Muito bom. Moara, e aí, como que foi a entrada da corrida de rua na sua vida?
Na verdade, eu sempre fui do esporte, né? Então, eu até assisti um meme da Jaine hoje no Instagram, chegando na minha escola antiga, mostrando para os meus professores de sala de aula minhas medalhas de corrida. Então, assim, eu sempre fui do esporte. E, realmente, a corrida de rua, eu conheci a corrida na faculdade, por questões de trabalho. E depois, e assim, eu não comecei, eu fui para começar a trabalhar nas provas, eu demorei para começar a correr. Então, assim, foram mais de 2 anos trabalhando naquele ambiente para depois decidir realmente a correr. E depois que eu comecei a correr, que eu decidi começar a treinar as pessoas. Então, assim, o esporte sempre fez parte da minha vida. Jogos escolares, interescolares, viajei com a faculdade também para participar dos jogos nacionais Então, assim, esporte veio com a educação física e eu estou até hoje. Muito interessante. E quais esportes eram esses? Esse primeiro aí que você viajava para jogar? Na faculdade, eu fiz parte da seleção de handball. E na escola, eu passei por todos os esportes. Então, a gente, assim, a cada 2 meses, a gente participava dali do básico do esporte e chegava um certo momento, antigamente era a 8ª série, a gente escolhia um esporte para fazer parte daquela seleção e a gente treinava no contraturno das aulas para estar participando dos jogos. Tá? Na escola eu fiz futsal, handball, basquete, lutei taekwondo. Fez de tudo um pouco. De tudo um pouco. Bem legal. Muito bom. E esse início na corrida de rua? Você disse que trabalhou por um período e depois começou a correr. O que exatamente você fazia na corrida de rua nesse tempo? Eu entregava água. Olha Sabe só. quando a gente tá correndo e tem aquelas pessoas que entregam água pra gente e torce por você? Então, era aquela pessoa. E é uma pessoa super necessária. E a gente vê em algumas provas, tem algumas pessoas que estão ali mesmo, vou aqui ganhar minha diária. Mas a maioria tá lá Torce. incentivando. Incentiva. dando força. Então, eu era aquela pessoa. Aí, dentro das organizações, de água, tem também a divisão de percurso, né? 5 para um lado, 10 para o outro, 21 continua. Eu também já fui essa pessoa. E com o passar do tempo, com a experiência que eu fui conquistando dentro da empresa que organizava a corrida, eu comecei a desenhar os percursos das provas que a gente faz hoje. Então, assim, dentro dessa parte da organização da prova relacionada a percurso, eu passei por todas as áreas. Então, entregar água, gritar, orientar aquelas pessoas que também entregam água, que ficam na divisão de percurso, até desenhar o percurso e comandar toda essa parte, eu fui essa pessoa. Que Muito interessante. bom. Isso é bom, porque até para os seus alunos, né? Toda essa bagagem que você trouxe ali, de entender os percursos, ajuda bastante na hora de você entregar um serviço de qualidade ali, uma orientação precisa para eles, né? Sim, hoje eles até brincam assim, como é que tá o percurso? Eu falo assim, vocês estão bem treinados, eu continuo dormindo tranquilo, a gente precisa treinar a subida, a gente mora em Goiânia. E eu explico aonde que é mais fácil, aonde que é mais difícil, aonde que precisa segurar o ritmo, aonde que pode forçar um pouco para terminar a prova da melhor maneira possível. Eu consigo fazer todo esse estudo, toda essa estratégia para todos os meus alunos, graças à experiência que eu tive na organização das provas. Muito bom. Andressa, e como que foi esse início? Você disse que recebeu esse convite inesperado, foi lá e correu. Nada. Foram quantos quilômetros? 5. 5 quilômetros. E hoje você já correu algumas provas de 10 ou continua nos 5? Não, hoje eu tô nos 10. Legal. Por causa dela também. Porque por mim, eu tava lá subir, eu não ia. Não, inclusive, eu fiz umas boas provas de 5, mas pra mim era sofrido. Tipo, sofrido real. Tipo, em várias eu andava. Até que na minha primeira corrida mesmo de 5 que eu não andei, gente, eu cheguei fazendo uma festa que vocês não estão entendendo. Então, assim, eu comemorei cada conquista real. Aí chegou, tipo, final do ano passado, a Moara virou pra mim e falou assim: sua próxima prova é de 10, tá? E eu, Cancele. calma. Falei, peraí, então, agora que eu tô conseguindo correr 5 sem andar, eu falei, não, peraí. Mas essa foi a virada de chave, quando ela falou assim, você vai fazer uma prova de 10? Acho que foi quando eu comecei a treinar sério. De verdade, assim. Que aí eu falei, meu Deus, tá chuviscando, vou treinar. Então, assim, eu não perdi um treino, porque eu falo, meu Deus, eu tenho uma prova de 10 chegando. Então, assim, foi quando eu tive a disciplina real de treino. Assim, de não perder um treino da planilha. Acho que foi quando eu comecei a levar realmente a corrida a sério. Então, assim, hoje eu tô fazendo 10 mais de boa, mas eu já tenho o próximo desafio pra ela, né?
Coitada, gente, ela não tem paz. Não tem Mas eu sossego. acho que é muito importante isso, você ter um objetivo ali bem definido, para você ter uma motivação a mais para treinar, né? Porque a gente sabe que é difícil acordar Disciplina, né? A Justamente. disciplina e não ter é aquela fácil. Não é disposição de fácil. realmente sair e treinar e fazer o que tem que ser feito, né? Não, hoje eu vejo que realmente hoje eu sou uma pessoa que tem disciplina nos treinos. A Moara sabe, antes eu tinha uma dificuldade imensa, antes eu treinava às 6 horas da manhã na sexta com ela. Aí era assim, ó, na quinta-feira à noite eu mandava, Moara, não vou. Sem condições, eu preciso dormir. Tipo, eu não conseguia ter organizar todas as chaves, né? Tipo, dormir cedo, fazer tudo aquilo certinho, eu tinha uma dificuldade muito grande. Então, hoje eu consigo já ter toda essa organização de dormir, conseguir acordar de madrugada, porque, né, correr cedinho é 1000 vezes melhor do que correr no final do dia. Sim. Então, você começa a se organizar para realmente render melhor seu treino. Legal. Indo um pouco mais para Andressa, nutricionista, profissional, qual o principal erro que você percebe em questão de alimentação nos atletas? Principalmente por já ter essa experiência também agora de treinar, de ter que se cobrar e buscar um tempo melhor a cada corrida. Qual o principal erro que você enxerga? A maioria das pessoas, e a Moara vai concordar, porque ela também pega muito no pé dos alunos dela, a maioria das pessoas tem medo de comer carboidrato. Mesmo praticando atividade física, mesmo correndo, muita gente tem medo de comer o carboidrato e fala, não, mas porque eu ainda Vou quero engordar. emagrecer. Aham. Eu quero emagrecer, eu vou engordar se eu comer carboidrato. E é nosso principal substrato de energia. Não tem como você correr bem em jejum, você fazer uma longa distância sem comer bem. Então, assim, eu vejo que hoje a maior parte das pessoas tem medo de comer. E isso abala, tipo, 100% no seu rendimento no treino, numa prova. Então, assim, a alimentação é a chave. E isso é muito importante você falar essa questão do carboidrato, porque a gente percebe que grande parte ainda tem essa resistência, né? Do tipo, não, eu tenho que entrar numa dieta rigorosa, vou correr, mas a dieta tem que ser rigorosa, vou comer só umas verduras aqui, umas folhas, e amanhã eu vou fazer a prova. É, E aí a essa gente corrida pra sabe. emagrecer, né? Tipo assim, vou emagrecer, tô correndo, vou emagrecer. Exato. Aí não quer comer pra emagrecer Exato. mais. E Só aí que a gente você sabe perde. o resultado, né? Que na maioria das vezes é bem frustrante pra pessoa. Justamente. Então, Você perde o rendimento, você não consegue, às vezes, completar uma prova que você queria, você quebra no meio da exato, prova, exato, porque tá faltando energia, e o carboidrato é a nossa fonte principal de energia, sem ele não tem como. Você pode exato. até conseguir correr, mas às vezes para um alto rendimento, pra performance, não tem como. né? Mora, como que foi para você, assim, como atleta, entender isso? Você passou por essa dificuldade de também se alimentar errado no início, ou desde o início você já tinha alguém para te dar ali um aconselhamento? Não, eu comecei com acompanhamento nutricional bem depois, mas eu nunca tive dificuldade de comer. Não é um era problema. Nunca foi problema pra mim, eu não vou comer porque eu estou com medo de engordar. Aham. Nunca tive esse problema. Eu acho que eu comia até mais do que é necessário. Hoje é mais controlado. Hoje é mais controlado, mais saudável. Mas eu nunca deixei de comer por essa questão do emagrecimento. Eu falo para todos os meus alunos. O emagrecimento ele vem como consequência dentro dos seus treinos. Mas se você quer render dentro da corrida, independente do seu objetivo, você não pode deixar de alimentar, porque senão você vai deixar de treinar. Você vai deixar de treinar, vai terminar o treino frustrado e vai acabar desistindo da corrida, porque você não vai ver o resultado. Nem na balança, porque parece que a balança é o pote de ouro de todo Sim. mundo. E não vai ver os resultados dos seus próprios treinos em relação à corrida ou qualquer outro exercício. Não falo só da corrida. É isso. A gente percebe que a maioria das pessoas realmente entram na corrida para perder peso e se frustram porque ficam naquela dieta rigorosa ali, querendo perder peso e não conseguem entregar um resultado interessante, né? E querendo ou não, o corredor pode até falar, eu não importo com pace. Importa sim. Dessa não importa. Nisso aí eu sou vacinada. Importa sim, gente. No fundo, lá no fundo, vai importar. Eu sei. É isso. Eu penso, a primeira corrida que eu fui, eu não estava pensando muito em pace. Até porque eu acho que eu nem sabia o que era pace. Justamente, Mas eu já experiência, tinha na minha né? mente lá assim, eu não, quero fazer em tanto tempo. Então, querendo ou não, quando você conclui a primeira prova, você já pensa, a próxima eu quero fazer um tempo melhor. Sim. Então, as pessoas podem até falar que não importa com pace, mas vai importar sim. De alguma forma, a pessoa está acompanhando, porque essa é a forma da gente medir
o nosso desenvolvimento, Sua a nossa evolução, né? E é isso que eu ia falar. A pessoa não quer ficar estagnada 2 anos ali no mesmo. Ninguém quer isso, gente. Todo mundo que começa algo quer daqui 1 ano melhorar pelo menos alguma coisa. Então, falar que não importa com o pace é mentira até por isso. Ninguém quer ficar 3 anos com o mesmo pace. Nem vai, E o né? tanto que é bom você ver realmente Resultado. sua evolução, você fazer uma prova, você ir melhor, você Exato. ver que você tá conseguindo, isso motiva pra você conseguir, tipo, continuar ali, rendendo no treino, focar mesmo no esporte. Então, é um pequeno parâmetro ali que a gente Sim. usa, sim, mas é o que ajuda também a gente ver como é que tá indo. É isso aí. Mara, e como foi sua primeira prova? Minha primeira prova, 5 quilômetros. Gente, eu curti tanto o início dos meus anos de corrida que, tipo assim, eu sou uma pessoa fora da curva pra falar, porque eu não tava nem... Não é que eu não tava nem aí pra pace. Antigamente não tinha isso. Tipo assim, pace. Ai, quanto você fez? Nossa, e na próxima? Antigamente não tinha essa cobrança. A gente ia mais pra, tipo assim, curtir aquele ambiente. Então, assim, eu fiz os 5 quilômetros, acho que em 36 minutos. 36 minutos, 2013. Não, tem tempo demais. Então, assim, eu demorei 3 anos para fazer uma prova de 10. Não, assim, não foi do dia pra noite, não foi mês, não foi anos. E eu saía para treinar final de semana, igual eu saio para fazer meus longos, que são os meus treinos preferidos hoje, igual eu saía antigamente para correr 7, para correr 8. Então, assim, até a minha prova de 10... eu sempre corri 8, o meu máximo foi 8 quilômetros. Então, assim, por curtir tanto, pela experiência que eu tive dentro da corrida, tanto profissional como pessoal também, eu fiz minha prova de 10, sim, abaixo de 1 hora, ali no tempo dos 58 minutos, e eu terminei super satisfeita, super feliz com o que eu vivi, porque eu fiz a prova sem aquele sofrimento. Nossa, olhando o relógio, não sei o quê, eu não tinha nem Garmin. O que era isso? E hoje em dia as pessoas já começam a primeira corrida, vê o Já Garmin no pega braço lá, do ó, outro, já quer comprar o Garmin pronto. também, né? É interessante como as coisas mudaram, né? A gente entrou na corrida há pouco tempo, mas a gente escuta muitas histórias das pessoas contando como que era há 5, 6, 10 anos atrás, e a gente percebe que teve uma grande diferença. O povo não usava nem relógio, né, gente? Não tinha, tipo, nem Apple Watch. É não igual tinha a nada. Ana falando, parece que a galera mais antiga era pra curtir Era mesmo pra o curtir. momento. Tipo, se desafiar e não era tão competição igual hoje, porque hoje já se tornou muita competição, né? É tipo, nossa, eu preciso ter um pace menor que o de fulano. E tem muito essa competição, que às vezes não é tão bom também, né? Às vezes é Não mais é bom. prejudicial, Exatamente. Eu falo isso pra você, que não deixa um pouco o pace, o ritmo de lado e curte mais aquele momento, porque lá na frente, no longo prazo, isso vai apertar e você vai deixar de fazer uma coisa que traz saúde, prazer, estar com os amigos, porque você pensa tanto nos números do relógio que você esquece tudo que tem por trás do relógio, que é conviver com seus amigos em um exercício físico de final de semana. Exatamente. É isso. Mora, pra você, qual que foi uma prova assim que te marcou? Não só pela questão do resultado que você teve, mas que talvez você conseguiu enxergar alguma coisa diferente na vida, que você conseguiu se desenvolver a partir daquela experiência. Assim, a virada de chave, eu falo, tanto profissional como pessoal, foi quando eu decidi fazer meus 42 quilômetros. Eu estava prestes de desistir da minha carreira de educação física. E aí eu estava correndo com 2 amigas, na época eram amigas, hoje são alunas. E a gente estava conversando e elas falaram, vamos correr uma maratona? E aí eu pensei, eu falei assim, vamos, porque eu não posso desistir do que eu sempre sonhei. Então eu treinei 9 meses para uma prova. Eu não buscava pace, não buscava ritmo, até porque era algo que eu nunca vivi na vida, nem de prescrever treino, nem eu, Moara, aquela distância, porque eu só tinha chegado até os 21, não tinha corrido nem 22, pra você ter uma ideia. E foram 9 meses treinando exatamente para essa prova, e o único objetivo nessa prova era terminar a prova. E por treinar em Goiânia, né?
Em qualquer outro lugar do mundo que você chega, você fala, é muito fácil de correr aqui. Então, eu fiz a minha primeira maratona em Berlim. Eu cheguei lá, eu só tinha um sonho e um Garmin. Apenas, porque a minha mala foi extraviada. Então, eu não tinha uma camiseta para correr. Então, eu cheguei no outro dia, depois que passou aquela pampeiro todo, no outro dia eu saí para comprar tênis, meia, bermuda, camiseta, suplemento, tudo que vocês... Aquela frase, não use nada novo em uma prova importante, ela foi contra. Eu tive que... A minha única opção era essa. Para eu correr a maratona, a minha única opção era correr com tudo novo. Só que eu não deixei esse momento abalar a minha prova. Então, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Saí, comprei o tênis, comprei a meia, bermuda emprestada. Porque lá, como lá tá uma época mais fria, as lojas lá quase não vendem bermuda. Então, assim, já quase não vende. Ainda pra achar do meu tamanho, era mais complicado ainda. Então, corri com uma bermuda emprestada, uma camiseta quente. A única coisa que eu tinha medo era de passar mal por causa dos suplementos, que eu nunca tinha tomado. Uhum. E eu não deixei isso abalar a minha prova. Até o certo momento. E eu corri. A hora que eu terminei e eu vi o meu tempo no relógio, porque eu curti muito essa prova, eu curti muito cada km, pelas coisas emocionais que eu estava passando ali naquele momento. A hora que eu terminei, que eu vi que eu fiz os 42 em 3 horas e 36 minutos, eu coloquei a medalha, eles colocam a medalha na gente, eu sentei, eu falei assim, eu posto muito mais do que isso. Vou começar a treinar para performance. Que legal. Eu acho que o seu mental já estava muito bem trabalhado, né? Sim. Imagino que depois da prova... Se fosse uma situação dessa, eu falava tchau, gente. Você tá chorado, nem ia correr mais não. De onde que você tirou essa força de... Ela, não, eu vou mesmo assim, independente de qualquer coisa, eu vou lá e vou concluir minha prova. Então, assim, eu fui pensando nas coisas que eu passei até chegar ali. Querendo desistir da minha profissão, não tinha tanto investimento. Fui com a ajuda do meu pai para essa viagem, com a ajuda das pessoas que me conheciam. Então, assim, eu não podia, de certo modo, me frustrar e nem deixar eles chateados. Tipo assim, você não correu porque você não tinha um tênis? Eu falei assim, gente, é só comprar um tênis e correr. Causa muitas outras coisas? Sim. Mas eu coloquei na minha cabeça, e antes de sair de Goiânia, meu pai me ligou e ele falou assim pra mim, faça o seu melhor nas condições que você tem. E aí eu fui com isso, desde a hora que eu vi que a minha mala não chegou, até colocar a medalha no pescoço. Que legal. Show. É um tapa na cara, né? Aí, certamente, aquela frase fica até repassando ali na cabeça, né? As situações acontecendo e a frase, faça o seu melhor com as condições que você tem, fica ali o tempo todo, olha, eu tenho que fazer. E assim, não foi como pressão. Eu acho que foi o maior incentivo que eu recebi em relação a isso, porque vai saber o que me esperava lá na frente, né? E talvez o fato de você não ter definido ali um tempo, não, quero fazer em tanto tempo, e sim ter pensado, eu quero concluir, curtir. Deixou isso mais leve, né? E foi realmente isso, eu queria só terminar a prova. E ela passa, eu falo isso desde o início que eu comecei a treinar com a Moara, ela passa isso pros alunos dela. Assim, curte. Assim, vai curtir a corrida. Na pressão, né? Quando eu fui fazer a primeira prova dos 10 que eu tava em pânico, aí eu assim, vai, entendeu? Tipo, vai curtir a prova, vai pensando, tipo, eu quero fazer abaixo de tanto tempo. Não, só curte. Porque às vezes a gente vai perdendo isso com treino, pensando em números mesmo, igual você falou, às vezes você vai deixando de curtir. E eu falo que é o melhor conselho que pode dar, você chegar numa prova, você fazer sem aquela pressão, pra você curtir é maravilhoso. Eu falo, ela passa o amor da corrida que ela tem, ela passa pros alunos dela também. Isso é muito bom. Dá pra ver que passa. Interessante. Andressa, fala um pouco pra gente em relação à suplementação. Porque a gente percebe que o pessoal tá começando a correr e como já tem muito influenciador postando, mostrando como que é a rotina, algumas pessoas pensam, não, só posso começar a correr se eu tiver um suplemento. Se eu tomar tudo, se eu não tomar tudo, eu nem vou. E assim,
A gente sabe que tem uma importância. Mas até onde? Dá para começar sem tudo isso? Como que é? Com certeza. Até você vê muitas pessoas que estão começando, às vezes com volume mais baixo de corrida, usando todos os tipos possíveis de suplemento, né? E às vezes não tem a menor necessidade. Não tem a menor necessidade. A gente entra com uma suplementação específica de corrida, realmente quando você já tá no volume maior, vou correr 10 quilômetros, a gente entra às vezes com gel ali na metade do caminho, e tudo isso é muito adaptável, e é muito individualizado real. Não é a suplementação, isso não só na corrida, em qualquer tipo de esporte, ela é muito individualizada. Tem gente que vai precisar de correr 10 quilômetros, às vezes usar um gel no mês, às vezes tem gente que não vai precisar, tem gente que corre 21 sem usar uma cápsula de sal. Então, assim, é muito individualizado. E não é necessário e não é obrigatório o uso de suplemento para você ter uma boa performance. Eles vão auxiliar. E muita gente deposita no suplemento, tipo assim, eu só vou conseguir correr bem se eu tomar aquele suplemento. Não é. Não é, realmente o suplemento ele vem para auxiliar em algum momento específico, pensando principalmente em performance, né, em um alto rendimento. Às vezes, na maioria das vezes, não tem nem necessidade. Interessante. Fica a dica, viu? Sem desculpinha para começar. Não tem desculpa. Não existe. E como que é para você, Mora, essa questão de suplementação? Nas provas, o que você costuma utilizar? Depende. Depende do treino, depende da prova e do que eu quero fazer dentro dessa prova. Por essa questão de ser individual e do que você busca e você ter um planejamento dentro, por exemplo, de 3 meses de treino, de 6 meses, você conversar também com o seu treinador do que você precisa, não decidir fazer uma prova alta faltando 15 dias para a data da prova começar, porque não vai dar certo. Então, assim, dependendo da prova que eu quero, eu vou utilizar algo que vai me deixar mais concentrado e vai me deixar com mais energia. Treinos leves, não uso deixo para usar mais suplementos, como é que fala? Mais saudável. Às vezes nem uso gel. Existem outras fontes de carboidrato que não vai deixar de você de render. Porque você também não pode pensar só no treino de hoje. Você precisa pensar nos seus treinos, nos seus próximos treinos, e pensar que você nem sabe o que vem pela frente em relação ao objetivo que você pediu pro seu treinador. Já levei bronca por causa disso. Então, assim, deixar de suplementar vai te fazer mal? Depende do que você quer. E o seu treino de hoje, ele pode ser leve. E o treino que vai demandar uma energia que você tá depositando no seu corpo, e se você não depositar ele no seu corpo, ele vai faltar dentro do seu treino principal. Então, assim, hoje eu utilizo, por exemplo, essa prova aqui, ó, de 15 quilômetros. Meu objetivo era chegar em primeiro. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu decidi performar. Então, assim, meus concorrentes, eu vou incomodar, e vou incomodar mesmo. Ganhar de mim vai sofrer, porque eu vou dar trabalho. O que eu utilizei de estratégia? Era uma prova noturna, não só acostumada a fazer tanta força para correr à noite, meu corpo, esse horário, na minha rotina, ele já está desligando, então precisava de algo que me deixasse ligado, me desse mais energia. Lanchei, normal, dentro do meu plano alimentar. Antes da prova, eu fiz uma suplementação com pouco carboidrato e cafeína. No meio da prova, eu não podia deixar a minha estratégia de taurina mais para o final, porque senão eu não ia dormir depois da prova. Sim. Então, eu utilizei ela nos primeiros 6 quilômetros e nos últimos 3 quilômetros eu usei um gel mais tranquilo, sem essa potência de deixar a gente mais ligado. Sim, são estratégias que dão certo para mim. Sim. Porque também eu tenho alunos que não se dão bem com gel. E eles precisam suplementar com rapadura, bananinha, mel, porque eles passam mal. Que isso também vai prejudicar tanto o seu treino como a sua prova-alvo. Eu acho que por isso muito importante, né, não fazer esses testes no dia da prova. Sim. Jamais. Nada Jamais. de testar gelzinho Nunca novo, testa. A gente sempre usa os treinos para testar a suplementação, porque pode dar ruim. E outra coisa importante também, que aí entra a nutrição, o nosso intestino, ele é treinável. Então, assim, tem gente que não adapta bem a gel e desiste.
né? Porque às vezes solta o intestino, tudo mais, né? Não cai muito bem. Mas o nosso intestino é treinável. Tem alguns protocolos que a gente inclui para fazer uma superdosagem ali do gel, de carboidrato, faz todo um protocolo para o intestino acostumar para a pessoa poder usar gel. Então não precisa desistir também logo de cara. Mas também tem vários outros, como você falou, tem várias outras formas de suplementar. Tem gente que realmente não gosta de gel. Então tem várias outras formas da gente colocar ali o carboidrato. Isso aí também é o que não falta, são opções. Sim. Então, mas nosso intestino, ele é muito treinável. Legal. Eu quero que vocês falem um pouquinho sobre esses troféus, essa medalha bonita. Bora vai mostrar pra vocês aí, tem 3 medalhas aqui lindíssimas. Eu quero que vocês contem um pouquinho da história de como foi a conquista dessas medalhas, desse troféu. Como eu disse pra vocês, essa minha primeira medalha de 42 quilômetros lá em Berlim foi quando eu olhei pro relógio e falei, você pode muito mais do que isso, é só treinar, vamos focar na sua performance. E lá em Berlim, ela faz parte das 6 maiores maratonas do mundo. Então, assim, você completa essas 6, você ganha uma mandala com 6 ícones nela. E foi lá que eu conheci, eu nem sabia que existia isso. E existe dentro dessas 6 maratonas, existe a maratona, o Menino dos Olhos de Ouro, que é a maratona de Boston. Para ir para a maratona de Boston, eu falo que é entrar pela porta da frente, você entra com índice. E aí, após a maratona de Berlim, eu decidi fazer a maratona de Buenos Aires com a mesma galera que estava comigo em Berlim. E eu foquei em tempo. Então, assim, foram 9 meses treinando, buscando o meu índice de Boston. Então, fiz a maratona de Buenos Aires para 3 horas, 19 minutos e 54 segundos. Eu queria aplicar o meu índice de Boston com o tempo sobrando. Hoje ele é 3 horas e 35. Com fé que eu vou ser aprovada. Porque também o índice não te garante a entrada, não. Eles que têm que... Pode vir, você sim, você não. Eles estão selecionando. Que foi em setembro de 2023. Sua parte tá feita, né? Minha parte tá feita. Parabéns. Não adianta só pedir pra Deus e não sei o quê e esperar cair do céu, não. Né? Tem que treinar, tem que suplementar, tem que descansar, tem que dizer não pra muita coisa na sua vida. Porque senão o tempo que você quer, ele não vem. É isso. E dentro dessa parte minha aí de buscar performance nessa vida louca que a gente tem, nessa rotina, que eu falo que a gente não é atleta profissional, não descansa o tanto que deveria descansar, mas a gente sempre quer algo a mais. Eu consegui esse ano agora, em junho, na meia maratona do Rio, nos 21 quilômetros, meu tempo de 1 hora e 31. Então, assim, foi a coisa mais louca que eu vivi na minha vida até hoje. Eu nunca tinha conseguido fazer uma distância nesse pace, porque eu treinei para fazer nesse pace, mas a gente só treina o pace na distância no dia da prova. Totalmente diferente dos seus treinos. Mas eu busquei tudo, fiz tudo que estava ao meu alcance. Treinava, descansava, não saía. Não sei nem cadê meus amigos. Falam se eu tô doido, só quero saber de correr agora. 0 álcool. Zero. Que eu tô muito chata, que eu tô muito exportável, que eu só quero saber de corrida, e tempo, e pace, e pódio. E esse ano, a primeira prova que eu fiz esse ano foi fevereiro, 24 de fevereiro, primeiro lugar da corrida da Unimed, geral. E um mês depois, eu sempre tive o desejo de subir no pódio do Circuito Mulher. E eu falei que quando eu subisse, eu ia fazer para fazer a diferença. Foi onde que eu conquistei o primeiro lugar, ultrapassando a menina que estava na minha frente. Eu estava em segundo, fui buscando, né? Já estava no KM7 da prova. Nossa. E essa prova foi muito emocionante, porque eles colocaram a gente na marginal, né? E voltava. Então, na hora que a gente tava indo, a Mara tava voltando. Mara voltando na volta. Mas, assim, pra gente foi muito emocionante, porque na hora que a gente tava indo, a gente tava de boa, né? Foi uma prova, inclusive, que eu corri lesionado, que eu nem sabia se eu ia conseguir correr. Então, eu tava lá de boa. Aí, de repente, eu tava correndo com a irmã da Mara, aí, de repente, a gente viu a motinha vindo, a gente, o primeiro lugar tá vindo.
Aí a gente olhou assim, já vê de longe, né, a laranjinha. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu sei que tanto de amor da Moara que tava na fileirinha assim, ó. Saiu todo mundo chorando. A gente falou assim, meu Deus, a Moara tá em primeira. Foi muito emocionante, a gente sabia o tanto que ela queria esse primeiro lugar. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, essa bicha correndo, ela não olha nem pro lado. Todo mundo gritando, a gente gritando, filmando, passou igual Você só viu o ventinho assim, ó. Ó, focadíssima. Já percebi. Focadíssima. Quando a gente tá no percurso, eu sempre fico gritando com nem todo mundo que eu sei o nome, eu fico gritando. Aí já aconteceu. A Moara... Eu acho que foi justamente nessa prova que eu gritei a Moara e ela tava passando. Não, Moara nem pro ladinho assim, ó. Ó, focadíssima. Foco e foco. Assim, dependendo do que você busca, tipo assim, um minuto ali de concentração, foco no que você precisa fazer. Ainda mais a gente corre, né, na rua, a gente não sabe, tipo assim, pode ter um buraco que você não tá vendo. Se você não tiver concentrado naquilo que você tá fazendo, você pode virar o seu pé. Sim. E acabar com ali, sua prova acabar e com a seu sua ano, prova. talvez. Então, assim, eu escuto todo mundo, Às vezes não dá nem pra levantar, mano. Mas eu tô escutando e pegando toda aquela energia e sugando pra mim, pra gente comemorar lá na chegada. Legal. Você falou uma coisa que eu acho bem interessante. Você estava em segundo lugar, faltando 3 quilômetros. Como que fica a parte mental para buscar? E lembrando que os últimos 3 quilômetros foi uma serra. Aquela informação. Eu agradeço que eu treino no CT Jardins, né? CT Jardins sobe e desce o tempo inteiro. Então, essa questão do mental, eu falo que ela, assim, a experiência que eu tenho de anos, ela me ajuda muito em relação a isso. E, realmente, você precisa... Eu estudo estratégias. Então, tanto é que quando eu fui tentar ultrapassar umas 3 vezes, ela me fechava. Só que eu pegava vácuo. Uhum. Então, tipo assim, a hora que ela afrouxou, eu passei, porque eu tava guardando um pouco, eu tinha sobra. Eu tinha um pouco de sobra. Não que eu estava correndo fofinha. Jamais. Eu tinha um pouco de sobra. Então, assim, eu tentava passar, ela me fechava. E se eu gastasse a minha energia tentando fazer isso aqui, ó, 2 passos pro lado, isso ia me desgastar lá na frente. Então, eu mantinha em linha reta. Uma hora vai dar certo. A hora que eu for passar... Vai dar certo. Andressa, e aí, suas provas? Então, eu trouxe... A primeira foi justamente essa da Track and Field, que foi do ano passado, que eu fiz meus primeiros 5 km com muito sofrimento. Muito difícil. A primeira subida, eu falei, que eu fiz aqui? Não, pior que foi engraçado, porque o percurso é praticamente o desse ano, só que a gente saiu do ano passado, foi na Ricardo Paranhos. Então, o quê? Uhul! Saí felizinha. Primeira virada que deu e era uma subida, eu falei, vou parar aqui. Quero Eu já comecei a andar logo ali. Falei, Falei, nasci pra isso não, gente. Já foi sofrido. E a outra que eu trouxe justamente a dessa, foi agora dia 30. Eu corri 10 quilômetros, aí eu fui nessa pra bater meu RP. Eu fui uma das que fui atentar a Moara na hora que eu vi o percurso, que eles tinham mudado, que ia sair do Areião, né? Então a gente ia sair subindo e chegar subindo. Depois de subir a 136, eu falei, Moara, não quero mais. não vou nessa. Fala, desistir do RP, tá? Não precisa ser nessa prova, tô ótima. Aí ela, Andressa, acalma o seu coração, querida. Você treina subida. Ela deu uns 3 tapas na cara e falou, vai. Eu falei, tá bom. Eu falei, fui. E interessante que pelas fotos não parecia que você tava buscando RP, não. Eu vou pegar meu celular ali e mostrar uma minha da linha de chegada, que eu tô quase chorando, gente. Eu tô numa cara de desespero. É emoção, O que tá acontecendo? Minha fisioterapeuta tava lá na linha de chegada, ela disse que ficou assim, ó. Gente, Tá será tudo que bem? aconteceu alguma coisa? A Andressa chegou com uma cara de sofrimento. Eu falei, não, mas eu tava. Era Eu tava sofrimento, sofrendo, gente. Aquela 136 ali, não tinha fim. Minha panturrilha tava pegando fogo. E eu ficava aí eu vi o povo andando, eu ficava assim, ai, quero. Eu falei, gente, parece que tá tão bom ali. Eu falei, se eu andar, eu não consigo. Tanto é que depois do que eu passei daqui a 136, né, eu tive que... Tem como eu andar e bater meu RP? Falei, eu tava bem pé fazendo as contas, sem olhar no relógio, falei, não. Falei, vambora. Mas assim, consegui, graças a Deus, porque foi difícil. Mas eu queria comemorar nessa justamente por ser um ano de corrida. Sim. Mas aqui realmente eu acho que foi a viradinha de chave, foi a dessa do Senar de janeiro, foi a minha primeira de 10. Eu fiz realmente bem tranquila, eu fiz tipo em 1h05.
Fui assim, ó, curtindo a prova, em paz. Eu gravei stories, tipo assim, eu tava mó de boa. Fez de tudo. De tudo, os videozinhos, o povo ficava rindo, falei, a plaquinha lá de 3 quilômetros. Aí eu falava, só falta 7. Tá chegando. Eu lá de boa. Só que eu acho que essa realmente foi a virada de chave que aconteceu, porque a corrida, não só em questão de treino, disciplina e tudo mais, porque a corrida realmente, eu falo que ela mudou 100%, principalmente esse ano, minha vida mesmo, porque eu tomava remédio pra ansiedade, tinha transtorno de ansiedade generalizada. Então, assim, a corrida me salvou real, porque, tipo, hoje eu falo que eu controlo muito bem com a atividade física, não uso nenhum medicamento. Então, eu falo que a corrida, ela salvou meu psicológico mesmo. Eu acho que foi depois dessa prova que eu comecei a perceber que não era só, tipo, vou lá correr. Eu percebi que a corrida era muito maior Muito que além, isso, né? muito além. Então, eu falo que essa foi a viradinha de chave e realmente eu falo que essa medalha, eu sempre vou dedicar pra essa pessoa aqui, que eu acho que se não fosse por ela, eu já teria desistido lá no Lá no início. começo. Porque é uma prova que eu fiz ano passado aqui, que acho que botava a gente pra subir com a Jamel Cecília também, que eu tenho trauma até hoje. Que aí eu cheguei lá morrendo. Acho que eu tava roxa. Eu cheguei lá, Moara, minha filha. Eu não vou dar conta disso aqui, não. Aí ela só falou assim, por isso que eu falo, gente, pra vocês pararem de ficar treinando só na esteira, porque eu ficava só na esteira. Esteira. Você tem que ir pra rua, você tem que treinar. Ela não passa sua mão na cabeça, não. Quando tem que dar bronca, dá bronca mesmo. Aí eu falei, gente, eu vou começar a fazer esse negócio direito. Foi quando eu comecei realmente a Vou levar a sério agora. Justamente. Então, assim, eu falo que a Moara, ela não só te passa uma planilha de treino. Eu sempre indico ela, tipo, de olhos fechados, porque ela te orienta. Ela consegue individualizar, consegue entender a fase que você está passando para ela adaptar o treino, conversa, ela te explica. Eu falo que isso fez total diferença para eu não ter desistido da corrida e hoje conseguir estar correndo bem e feliz. Legal, muito bom. Moara, muitas pessoas te conhecem por um acessório que você usa, que é o patinete. O patinete é minha Ferrari. Nossa, eu tenho um poder em cima daquele negócio, gente. Quando que esse patinete entrou na sua vida? Quando eu comecei a dar aula de corrida, eu dava todas as aulas correndo. Era de segunda a sexta, todos os dias de manhã 3 aulas e 2 vezes por semana à noite. Tipo assim, então era todo dia, fora o final de semana que era o meu. Final de semana era meu. Então, eu treinava ali com os meus alunos, não tinha condições de fazer meu treino durante a semana, treinava junto com eles e final de semana eu saía pra correr. E eu tive 3 lesões muito sérias no pé. Uma delas me deixou 6 meses fora da pista, mas é por conta também do meu trabalho. A Moara se arrepende? Hora nenhuma. De jeito nenhum. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo do lado deles ali. E após essas lesões, eu não conseguia mais acompanhar todo mundo correndo, porque o médico dizia, você vai perder seu pé. Se você não parar, você vai perder seu pé. Eu falei, mas é meu trabalho, não tem como ficar sem correr. E minhas alunas juntaram e me deram de presente uma bicicleta. Gente. E aí eu comecei a dar aula de bicicleta. E eu dei muitos anos aulas de bicicleta, muito. Então, tipo assim, antes do meu patinete, eu tinha minha bike. E quando eu fiz a minha maratona de Buenos Aires, eu fiz a maratona lesionada, graças a Deus eu não sabia. Mas quando eu terminei a maratona, eu sentei, eu levantei, eu não conseguia andar. Eu cheguei em Goiânia direto para o consultório médico, eu estava com fratura por estresse no fêmur. E foram mais de 2 meses. Ele falou assim, você não pode nada de impacto. Se você fizer qualquer coisa de impacto, você vai demorar mais ainda voltar a correr. Então, tipo assim, eu tava com o meu condicionamento físico, assim, transbordando, com os meus melhores ritmos de prova. E eu falei, 60 dias eu vou perder muita coisa, 60 dias eu vou perder muita coisa. Mas eu fiquei. Eu fiquei na dor ali, ó. Nossa, desesperada, sem saber o que fazer. E aí, após esses 60 dias, voltei a correr muito pouco. E eu só realmente voltei a treinar em janeiro desse ano. Só que eu precisava trabalhar, né? Precisava continuar trabalhando. E o movimento de pedalar da bicicleta ainda me incomodava. Apesar de não ter impacto, me incomodava muito. Porque foi no fêmur com quadril.
E aí, meus alunos, compra um patinete. Eu, não, é um absurdo, eu dar aula de patinete, eu sofrendo, e correndo, e eu só lá em cima mandando, não aceito. Ela, mas você precisa trabalhar. E aí eu abri meu coração e comprei um patinete. Inclusive, quer comprar mais uns 2, porque eu não quero dar aula assim, em cima dele mais. Não subestime o patinete, Não gente. subestime. Na hora que ela fala assim, ó, acompanhe o ritmo do patinete, você quer Mas chorar. você pensa, não. Você acha que vai ser fácil, né? Não. Então, assim, eu não comecei a dar aula. Por isso eu não tenho vergonha de falar que eu dou aula em cima de um patinete. Porque eu não comecei em cima de um patinete, eu tenho toda uma história, toda uma trajetória, e eu treino. Então, assim, eu pago o preço das minhas próprias planilhas. Eu sofro, gente. Acho bom. Ainda bem. E assim, e quem me contrata, igual eu falo assim, ó, tem certos lugares que eu não consigo dar aula. Por exemplo, na Ricardo Paranhos eu não consigo rodar de patinete. E aí, quando eu falo para as pessoas, vamos descer por ela, elas vão acompanhar, porque elas entendem todo esse meu processo. Então, assim, eu tive um descanso, porque na bicicleta também a gente tem um cansaço físico, um desgaste muscular. Em cima do patinete, eu também tenho, por ficar em pé e tensionado o tempo, também tenho, mas eu não tenho movimento. Então, hoje eu consigo também treinar mais descansada. Interessante. E você falou que também sofre com suas planilhas. Uma curiosidade que eu tenho. É o professor que monta a própria planilha ou não? Tem outra pessoa que Quem monta as essas planilhas? Quem monta as minhas tenebrosas planilhas sou eu mesmo. E eu não passo a mão na minha cabeça, tá? Eu chego o chinelo mesmo. E os meus resultados contam, né? Sim, É isso. sim, exatamente. Então, realmente, eu não tenho ajuda. Eu ainda não vi a necessidade, mas se eu ver que tem necessidade, estacionei, tá num platô, por que não buscar ajuda de outro profissional? Para me ajudar a buscar o que eu realmente quero. Sentar, ter uma mentoria, trocar ideia. Sim. Eu sou totalmente aberta a isso. Por enquanto, ainda não tem. Mas o dia que tiver, eu vou contar pra vocês. Tá? Vou contar quem é meu treinador. Eu vou contar, só não pode ir pra ele, né? Muito bom. Andressa, eu queria que você deixasse, para você que está assistindo aí, alguma orientação para aquela pessoa que está ali começando a correr e está pensando que tem que se alimentar melhor, que tem que fazer uma dieta. O que você diria para essa pessoa que está começando e já está buscando ter uma performance ali um pouco melhor? Acho que o principal disso tudo, quero começar a correr, vou preocupar com a minha alimentação, comer o mais limpo possível, comida de verdade, né? Hoje em dia, até pela correria do dia a dia, as pessoas procuram mais os alimentos industrializados. Então, assim, coma comida de verdade. Não tenha medo do carboidrato, importantíssimo, principalmente ali no momento de pré-treino. Faça uma alimentação com carboidrato, que é o que vai te dar energia realmente para você ter ali no treino, em prova e afins. Água, muita gente esquece. Hidratação importantíssima antes e durante a corrida, durante os treinos, né? Às vezes a pessoa perde muito rendimento porque não está hidratado o suficiente. Durma bem. Outro ponto importante, um sono bem dormido ali te evita até lesões. Então, tem que dormir bem, alimentar bem, beber água. Eu falo que é a tríade ali do sucesso. Legal. Muito bom. Aplique isso na sua vida, eu já vou começar a aplicar na minha também. Moara, você como treinadora, o que você diria para uma pessoa que está começando a correr, já está participando de umas provas e quer atingir o nível um pouco melhor? A primeira coisa que eu falo é respeite os seus passos, tenha paciência, que tudo no tempo certo vai chegar. E se você tentar ultrapassar os seus limites no momento que ainda não deve, você, em vez de demorar a chegar no seu objetivo, você vai precisar parar. E precisar parar dói muito mais do que ter paciência. Isso é verdade. Eu tive que passar 11 dias parado sem treinar por causa de uma dor que eu estava sentindo na canela, uma canelite ali. E, cara, não tem coisa pior. Porque você ter que parar depois que você começou, você tá percebendo já uma evolução e aí do nada você sofre, sabe? Vai perder rendimento, aí vira um sofrimento. É por isso que aí eu você falo... fica ansioso, começa a comer demais. Aí piora tudo. Desconta. E é por isso que eu falo que às vezes a pessoa, tá com lesão. Não, mas a lesão é curta. Gente, lesão é lesão. Então tá com lesão, o certo é parar. Não vou ver até onde vai. Vai que você provavelmente vai ficar um tempão parado depois por uma coisa que você poderia ter resolvido. Mas também é importante
de ter esse acompanhamento profissional. Sim, exatamente. Que foi até quando eu tava com a lesão no tornozelo. Eu tava com a canelite, achou que era canelite, e depois foi descobrir, a fisioterapeuta descobriu que tava vindo do tornozelo. Tava, né, acarretando a canelite pela fraqueza do tornozelo. Sim. Então, foi uma lesão, por exemplo, que eu não precisei parar. Sim. Mas aí faz o quê? Tipo, a minha fisioterapeuta, aí ela conversou com a Moara, falou assim, então vamos diminuir volume de treino. Então, assim, os profissionais, eles têm que ter esse... Ajustar, né? Justamente, tem que ter essa conversa pra poder ajustar. Se precisar de parar, para. Mas às vezes é necessário Sim. só dar uma redução do volume. É um ajuste de rota. Às vezes é lesão que não precisa, mas vai reduzir o volume, Então é melhor reduzir esse volume e você voltar a fazer a subir tudo no progressivo, respeitando ali, trabalhando. Eu falo que é sempre trabalhar em cima do seu ponto de dor do aluno, do que ele não aceitar, treinar pouco e falar que isso não vai dar certo, e aí ele, em vez de dar uma pausa, vai sair para sempre da corrida, porque ele vai falar que isso não volta é... mais, isso que é pior. Sim. E acontece muito. A gente percebe que... Eu já conheci algumas pessoas frustradas. Falam, mas corrida machuca. Aham. Será Fora que é a corrida essa que frustração, machuca? né? Que a pessoa pode ter, se não respeitar essas coisas aí, de ter a frustração de, não, mas é porque eu corri uma época e me lesionei e não vou correr mais e pronto, e é isso. E qual o momento da pessoa buscar um profissional, um treinador para montar uma planilha? Porque a gente percebe também, a gente estava conversando anteriormente, que a maioria das pessoas que correm, por exemplo, no último domingo tinha uma prova com 3.000 pessoas e provavelmente 2.000, no mínimo, não tem um treinador, não tem um acompanhamento. Tipo, tem a parte também da ignorância, porque é só sair para correr, você vai pagar para correr, né? Que eu escuto muito isso. E muitos alunos meus têm muito histórico de que corria sozinho, corria de qualquer jeito, corria acompanhando os amigos, vem todo rebentado, e aí a gente tem que consertar, além da lesão, além dos treinos, consertar a cabeça, que é a parte mais difícil ali de montar o treino, explicar, sentar, com toda a delicadeza, todo amor e carinho do mundo, para a pessoa entender que ela precisa passar por todos aqueles processos. Tem gente realmente que não tem condições de fazer esse investimento financeiro, de contratar um treinador. Mas que a pessoa vai evoluindo nas distâncias aos poucos. Não tenta fazer essa semana 5 km, aí semana que vem você vai fazer 10, aí na outra semana você vai fazer 15, porque você vai se machucar. Então, evolui aos poucos. Não repete todos os treinos os mesmos durante a semana. Dá descanso entre os seus treinos. E não participe de prova todo final de semana. A não ser que você tenha a cabeça muito boa e vai respeitar o que o seu corpo tá pedindo. E uma outra coisa que a gente falou anteriormente, muita gente tá correndo super bem, aí pega um pódio, pega 2 pódios, aí se sente na obrigação de pegar pódio todo final de semana. E aí acaba se machucando. Começa a se frustrar também. Tipo, não tô conseguindo. Onde vira a competição que a gente falou, né? A pessoa deixa de realmente curtir a corrida. Vai ficar naquela pressão. Não, agora domingo eu tenho que pegar pódio de novo. Meu Deus, o pódio. Eu acho ótimo isso, porque eu quando a Gabi falou, né? Leva seus troféus, suas medalhas. Eu falei, então, troféu, Gabi. Vou te dever. Ainda não tá sendo possível. Não, será? Então vou ficar devendo. Mas eu falo, normalmente, quando eu vou pras provas, eu nunca fui com esse intuito. Eu falei, ainda não, tá? Calma. Espera um pouco. Mas assim, eu acho que isso torna o meu processo mais leve, porque eu acho que se eu começar a me cobrar a ter resultado nesse nível, tipo, eu quero pegar um pódio. Lógico que todo mundo, se pegar um pódio um dia, vai ficar feliz, né, gente? Claro. Óbvio. Mas eu não deixo isso ser o motivo de eu ir correr. Porque senão eu sei que eu vou começar a me frustrar e vou desanimar, e vou falar, não é pra mim, não vou dar conta. Sim, exatamente. Você precisa entender que correr só forte machuca. Não precisa participar de prova todo final de semana. Quer ir, participar, curtir com os amigos, também não tá errado. Mas vamos dar uma equilibrada na intensidade do negócio para você continuar nesse mundo por muito tempo. Senão não vai dar certo. É isso. Moara, Andressa, a gente tem um presentinho aqui para vocês. Ai, que chique. Se vocês quiserem abrir, fiquem à vontade. Se você quiser abrir, Obrigado. Sou ansiosa, gente. Eu abro mesmo.
Vou Eu sou muito esperar eu sou acabar desse aqui pra abrir. nível, viu? Ai, gente, que gracinha. Nossa senhora. Pra vocês tomarem. Honras, viu? Ser chamado de atleta. Honra minha tá aqui, gente. Amei. Eu gosto muito de chamar de atleta mesmo. Uma vez eu trabalhava numa empresa que organiza corrida de rua e eu tava fazendo ligações para colher feedback do pessoal. E aí eu liguei para um senhor, falei, tudo bem, tal, atleta. Quando eu chamei ele de atleta, ele ficou tão feliz. Nossa, eu fiquei tão feliz, você me chamou de atleta. Não, eu corro só 10 km. Falei, como assim só 10 km? Só, meu filho. Isso apenas. É muita coisa. Então eu gosto muito de chamar de atleta mesmo, porque por mais que você não seja talvez ali profissional, mas você é uma pessoa que se dispôs a levantar da cama, treinar durante a semana, Exatamente. ir no final de semana, fazer uma prova, concluir e colocou como objetivo sempre estar evoluindo, tanto na corrida como na vida pessoal. Então, é um atleta sim. Exatamente. É isso, gente. A gente fica muito grato, muito feliz por vocês terem topado vir aqui trocar uma ideia com a gente nesse bate-papo. É uma satisfação enorme receber vocês. Foi um bate-papo super interessante. Tomara que tenha próximas oportunidades para a gente ter esse bate-papo aqui. E que venham outras provas, que venha mandala. Mandala. É isso, muito obrigado, viu? A gente que Gratidão. agradece o convite, um prazer estar aqui com vocês, ainda mais neste momento aí de primeira gravação tão importante para vocês, por falar atleta. Eu fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigada. Gente que agradece. Obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência como atleta, da minha experiência como profissional, aconselhando você que está aqui nos escutando e que seja um sucesso aí na vida de vocês. Vai Muito ser. obrigada. Independente se correndo ou escutando as nossas histórias. Exatamente. Não para de correr não, viu? Continua. É claro. Eu falo que virou um vício. Final de semana, sábado e domingo é corrida. E Se assim, correr, o vício pega. Exatamente. E a gente pode estar cansado tanto que for, mas a gente quer estar lá, quer estar naquela energia, não quer descansar, não. Sim. Então é isso aí. Esse episódio foi patrocinado pela Fit Protein Los Andes. Se você está aqui é porque você já está procurando uma evolução aí na sua saúde, está procurando melhoria. E se você precisar de produtos saudáveis, pode contar com a Fit Protein Los Andes. Você consegue mais informações no link que está aqui na descrição. E até a próxima. Até a próxima. É isso. Respirando.